pra quem for assistir essa live em um outro momento. Tô vendo meus cabelos tudo arrepiado aqui. Vamos chegando, meu povo. Bom dia pra quem tá chegando. Mais uma live na cozinha com a Ju. E hoje a gente vai fazer uma receita sensacional, maravilhosa, boa pra todo mundo, nutritiva, deliciosa, enfim, tudo de bom que muita gente gosta. E diga-se de passagem, é uma receita muito mais leve, muito mais fácil de digerir. Pra quem já viu aí no feed que eu disponibilizei pra vocês a lista de ingredientes, sabe que a gente vai fazer uma feijoada. E aí, um outro tipo de feijoada, não feijoada tradicional, né, convencional que a gente conhece, mas uma feijoada vegana. O que é uma feijoada vegana, então, para quem nunca ouviu falar, nunca comeu? É uma feijoada que não vai nada de ingredientes de origem animal. Pode parecer meio esquisito, né? Porque a feijoada vai um monte de carne, de tipos diferentes de carne. Mas a gente vai fazer hoje uma versão vegetal que fica muito saborosa e é muito mais leve, muito mais saudável pra gente consumir. Então vamos chegando. Bom dia, Sônia, bom dia, Maria, sejam muito bem-vindos. Não sei se tem alguém que vai cozinhar aí junto comigo, já estão disponíveis os ingredientes para vocês aí. Se tem alguém que separou e vai cozinhar comigo, me coloca aqui nos comentários para eu saber, para eu ir ajudando vocês aí ao longo da receita. Bom, gente, a feijoada de hoje vai ter alguns elementos que lembram um pouco a carne, não é uma feijoada tradicional, então como a gente não vai usar os mesmos ingredientes, obviamente o sabor vai mudar. Não significa que ela não fique tão boa quanto, porque ela fica sensacional também. Uma vantagem da feijoada que eu mencionei é a questão da digestão, né? Dela ser muito, muito mais leve. O feijão preto é um dos feijões mais indigestos que a gente tem. Ele é pesado, é um feijãozinho mais difícil mesmo de digerir. Na medicina Ayurveda isso está bem descrito também nos clássicos, né? O feijão preto não é um feijão muito fácil de digerir. E se a gente mistura esse feijão com carnes que são pesadas também, isso fica muito mais difícil. Por isso que depois que a gente come uma feijoada, a gente fica com aquele sono, com aquela letargia, né? Porque é algo que demanda bastante do nosso corpo para digestão, né? Para quebrar esses montes de nutrientes aí, esses montes de alimento em pedacinhos e poder absorver. Então tem que saber fazer bastante. E a minha recomendação é sempre deixar os grãos de molho. Então o meu feijão ficou de molho desde a sexta-feira e eu fui trocando a água. E agora de manhã acabei de cozinhar, ficou uns 20 minutinhos mais ou menos na pressão. Então a gente vai usar o feijão cozido. Sônia tá com todos os ingredientes, não sei se conseguirei acompanhar tudo, não tem problema. A live vai ficar salva para vocês, vai ficar aqui para vocês, disponível para vocês fazerem quando quiserem e para compartilhar. Por falar nisso, vou pedir para quem tá chegando compartilhar essa live com mais pessoas que de repente querem melhorar a alimentação, querem comer aí um prato diferente, gostoso. Sei que tem algumas pessoas que me disseram que faz muito tempo que não comem uma feijoada, que pararam de comer carne e aí sentem falta, às vezes sente saudade, né? Porque a gente tem essa questão afetiva com o alimento também. Então é uma maneira de a gente resgatar um pouquinho disso de uma forma mais tranquila, mais leve e muito mais saborosa, né? Então compartilhem com quem pode se beneficiar desse conteúdo, quem se interessa, quem quer aprender. A live vai ficar disponível, vocês podem assistir quantas vezes quiserem aí, certo? Bora começar? Sônia ainda não cozinhou o feijão, não tem problema, só vai colocando aí pra cozinhar e a gente já vai começar. Vou falando então dos ingredientes que a gente vai usar, tá? Pra gente já começar e não ficar enrolando muito. Então, a gente vai usar vegetais, né? Para trazer essas texturas, e aí é legal a gente cortar os vegetais de diferentes formas também, porque daí vai compor ali junto com o feijão diferentes texturas, né? E esses vegetais vão atribuir sabor para nossa feijoada e também vão
adquirir o sabor dos temperos que a gente vai colocar. Então, se você de repente não gosta muito de um dos vegetais aqui, não se preocupe que ele não vai ficar tão marcante, porque a gente vai colocar outros temperos aqui que vão sobressair, né? Os vegetais vão absorver os temperinhos aí e aí não vai ficar tão marcante. Sônia tá perguntando, cozinha com louro? Isso, Sônia, eu cozinhei com 2 folhinhas de louro meu feijão. Então, se você tiver um em pó, pode colocar uma colherzinha de chá também para cozinhar. Cominho também ajuda bastante na digestão. Eu uso bastante o louro. A gente vai usar também agora no refogado cominho. Põe umas 2 folhinhas lá de louro. Então, a senhora tá falando que ainda não cozinhou, não tem problema. Vai cozinhando enquanto a gente vai começando aqui. Então, a sugestão de vegetais que eu trouxe para vocês, que eu acho que fica legal, é a beterraba. Então aí eu cortei ela em cubinhos assim, ó, ela vai trazer uma cor também, sabor. A beterraba é super nutritiva, é ótima para quem quer adquirir mais massa muscular, ela ajuda muito na questão da resistência, né, do corpo, a recuperar o músculo depois de um exercício extenuante. Então, beterraba é maravilhoso, gente, né? Ela tem essa cor maravilhosa que lava toda a gente por dentro, assim, é cheia de antioxidantes, é perfeita. Então, todos os vegetais aqui têm, né, seus benefícios. Eu cortei assim. Quanto mais durinho de cozinhar, então a beterraba e a cenoura são mais durinhas, menor a gente corta pra não demorar muito, né, pra cozinhar. E aí, chuchu, pra trazer uma textura também, né, tem um chuchuzinho assim, cortei um pouco maior. E aí, a cenoura eu cortei em rodelinhas assim, ó. Mais ou menos meio centímetro, né? Não precisa medir, mas assim, não muito fininha, né? E a cenourinha vai pegar a cor, assim, vai ficar lembrando um aspecto de uma... Lembrando, né, gente? Óbvio que não tem nada a ver. De uma linguiça, assim, sabe? Quando fica as rodelinhas, assim, então a cenourinha vai... A gente poderia defumar essa cenoura também e depois cortar aqui, aí trazer o saborzinho defumado também, que fica bom. Mas o jeito que a gente vai fazer vai ficar perfeito. E eu já tô salivando e a gente nem começou. Então esses são os vegetais. Mas vocês podem usar o que vocês quiserem. Batata, se vocês quiserem colocar. Abobrinha. O que vocês tiverem aí. Eu acho que com esses vegetais fica legal. Mas se vocês quiserem usar outros vegetais, não tiverem, ou não quiser usar um desses aqui, usar menos vegetais, colocar outros tipos, fiquem à vontade para fazer da forma como vocês preferirem, tá? E aí a gente tem o cogumelo, e aí o cogumelo é um fungo, e a gente não lava na água, né? O que a gente faz? Porque ele, como ele é um fungo, ele absorve, ele é como se fosse uma esponja, né? Ele é meio esponjoso. Então, se a gente coloca na água, ele absorve e a textura não fica tão legal. Então, a gente passa um paninho, assim, um paninho de prato limpo, dá uma limpadinha nele. Eu tirei esse cogumelo aqui, é o Portobello. Eu sugeri de vocês comprarem o Portobello ou Paris fresco, porque esses que vêm em conserva lá no vidro tem um sabor totalmente diferente, a textura é totalmente diferente. Então, o fresco é muito melhor. Quem não tá acostumado a comer cogumelo, assim, não gosta, fica muito legal nessa receita, porque ele traz uma textura diferente também, que vai lembrar aí um pouco, né, das carnes que a gente geralmente coloca na feijoada, vai trazer, e ele agrega um sabor bem legal também para nossa receita, né? Então eu gosto bastante de usar o cogumelo. O cogumelo não é um fungo muito fácil de digerir, então demanda de uma digestão legal também, mas com certeza bem mais leve do que uma feijoada tradicional, né? E aí ele vai agregar também. Eu tirei o talinho, piquei assim a cabecinha, né, do cogumelo, tá vendo? Fui picando assim e a gente vai refogar. E o que vai lembrar um pouco, né, do sabor da carne de porco, da feijoada, é o tofu defumado. Então aí eu tenho aqui 100 gramas mais ou menos de tofu defumado, ó.
que lembra um pouquinho, não tem, né? Claro que não tem nada a ver, mas lembra um pouco, né, do bacon, desse sabor defumado, sim. Tem bastante proteína no tofu. Usem de preferência, né, se possível, um tofu orgânico, né, de uma soja não transgênica, que isso ajuda muito, né, a qualidade do alimento aí para agregar na nossa receita. Então, isso que vai compor aí a nossa feijoada e vai deixar um sabor incrível. É diferente, com certeza, mas não deixa de ser tão boa quanto a tradicional. Então, mesmo para quem come carne, eu recomendo que vocês experimentem, porque é bem mais fácil de fazer, mais tranquilo, é uma forma legal da gente ingerir mais vegetais, né, na alimentação e ter aí um preparo super saboroso, né, que vocês podem comer com a família de vocês aí, com quem come carne, com quem não come, enfim, todo mundo pode comer. Certo, alguma dúvida, gente? Se vocês tiverem dúvida, vão colocando aí que eu já vou começar. Eu vou usar uma panela assim pra fazer, não sei se vai ser pequena essa panela, hein? E aí a gente vai usar de temperos. Então, eu coloquei 2 dentes de alho raladinho e um pedacinho de gengibre. E o gengibre é muito bom para ajudar na digestão desses alimentos aqui, principalmente do cogumelo, do tofu aqui. Então eu gosto bastante de usar. Não se preocupem que ele não vai ficar sobressaindo um pedacinho ali. E como eu tinha um pedaço de cúrcuma que já estava velhinha passando, eu também ralei a cúrcuma fresca, que é o açafrão da terra. Então eu também ralei aqui o pedacinho que eu tinha para aproveitar, mas não é necessário. Se você quiser usar em pó, pode também, mas o gengibre e o alho já resolve bem. Então aqui eu tenho gengibre, alho e a cúrcuma, que é a laranjinha aqui, raladinhos, certo? O gengibre, se você tiver em pó e quiser usar em pó, pode usar em pó. Eu prefiro o fresco para essa receita, porque ele é um pouco mais forte, né? E aí eu acho que ele harmoniza melhor os sabores. Mas fique à vontade para usar em pó se vocês preferirem. E aí, de temperinhos, de especiarias em pó que eu coloquei pra gente usar, a páprica defumada para trazer esse saborzinho defumado aí, o cominho, que ajuda bastante na digestão dos grãos também, né, do feijãozinho aqui. E eu acho que foi isso, páprica defumada, cominho, você pode colocar um pouquinho de pimenta do reino também, se quiser. E é isso, gente. Bora começar? Então aqui a gente vou usar um fiozinho de azeite pra gente refogar os temperinhos frescos primeiro e depois a gente vai entrar com as especiarias em pó pra depois a gente começar a adicionar os outros ingredientes. Fora a feijoada, a gente também vai fazer uma farofinha pra acompanhar. Então, enquanto a feijoada vai apurando, né, e os vegetais vão cozinhando, a gente vai fazer uma farofinha. Então, se você quiser fazer a farofinha aí, só a farofa, só a feijoada, fazer os dois, que fique à vontade, porque essa farofa é super facinha de fazer e fica muito saborosa, fica muito gostosa. A gente também vai fazer uma farofinha, então vocês vão ganhar aí 2 receitas em uma só, né, em uma live só. Então, vamos lá. Vou colocar aqui, vou ligar meu fogo. Vou colocar um fiozinho aqui de azeite. É um fiozinho mesmo, não precisa de muito não. Esperar dar uma esquentadinha aqui na panela e aí a gente vai entrar com os temperinhos frescos. Sônia, tem gengibre, Sônia, aí? Ó. Vamos dar uma refogadinha aqui. E o cheirinho já começa a subir, a gente vai se conectando com os temperinhos, com o que a gente tem aqui. O alho, o gengibre. E aí aqui, eu já vou pegar a páprica e o cominho. Refogou aqui um pouquinho os temperinhos frescos. A gente já vai entrar com os temperinhos em pó. E depois a gente vai colocar o tofu defumado, né? Então, se você tiver, pode colocar depois. Fome, Cadu! Bom dia! Seja bem-vindo! Bora comer uma feijoada veganinha?
Coisa boa, né? Então, quem tiver tofu vai colocar o tofu pra dar uma fritadinha ali. E depois a gente vai entrar com os cogumelos pra soltar bastante o saborzinho, pra gente ir entrando depois com os vegetais e com o feijão que já deve estar cozido. Certo? Saudades do tofu? Bora comer tofuzinho defumado. Ó, aqui eu vou colocar... Gente, páprica defumada é algo que eu gosto bastante. Se você não gosta, se você não tá muito acostumado, coloca menos. Mas eu vou colocar umas 3 colheres assim cheinhas pra trazer aquele sabor bem delícia do defumado, né? Vou colocar tudo que tá no meu potinho aqui. Só tem um pouquinho, eu tenho mais no saquinho depois. E aí vou colocar uma colher de chazinho, assim, de cominho, ó. Ai, gente, só esse cheiro. Nó! E eu não tomei café, tô com fome também. Delícia, né? Dá uma misturada. Ele vai dar uma secadinha, né? Nos tem aqui. E a gente vai acrescentar já o tofu, ó. Pra dar uma fritadinha. Como ele dá uma secada por causa dos temperos em pó, eu vou colocar um pouquinho da água do cozimento do feijão. Meu feijão tá aqui do lado, então eu vou colocar só um pouquinho da água do cozimento pra dar uma... Como é que a gente fala? Pra não deixar tão seco, né? O trem aqui. Gente, só o cheirinho do feijão com uma folhinha de louro já é sensacional, né? Ai, tá me dando água na boca já. Aí a gente tem um pouquinho de tofu, né? Já tá cheirando. O feijãozinho, deixa eu colocar mais. Pode ser água morna, tá, gente? Da aguinha aqui. A gente vai colocando, você coloca o tofu, tá mais defumado. O fresco dá pra gente usar, mas ele não tem sabor, né? O defumado traz esse saborzinho que lembra um pouco o bacon. O fresco não tem. Então se você tiver o fresco, o tofu fresco e quiser usar, pode cortar ele, né, em cubinhos e fazer uma marinada então com ele, né? Faz, de repente, coloca um pouco de shoyu, um pouco da páprica defumada, põe um pouco, de repente, de chimichurri, dá uma temperada, deixa ele lá pelo menos 1 hora para absorver bem ali os temperos. E aí você pode colocar ele depois, não precisa colocar antes no preparo, porque ele é molinho, né? Então se você coloca antes, ele vai desmanchar. Então o fresco é mais molinho. Então você pode colocar primeiro os cogumelos, dá uma refogadinha, põe depois os vegetais, deixa dar uma refogada e põe o tofu, o feijão e deixa cozinhar para ir pegando o saborzinho. Mas defumado para essa receita é bem melhor. Aí aqui dei uma fritadinha, vou entrar então com os cogumelos, ó. Deixa o cogumelo dar uma murchadinha. E o cheiro disso já tá sensacional. Dá uma misturada, boa. Já vou mostrar pra vocês como é que tá aqui a galera na panela. Vamos que vamos, meu povo. É engraçado, eu não sei vocês, mas eu, quando comia carne, não gostava de feijoada, justamente por causa das carnes. Eu comia carne muito por hábito, sabe? E não porque realmente eu sentia prazer naquilo que eu tava comendo. Então, feijoada era uma coisa que não curtia mesmo. E hoje eu gosto muito, muito mais da feijoada, assim, do que quando eu comia carne, né, que fazia tradicional.
Então não sei se todo mundo gosta, né? Como é que é a feijoada pra vocês aí. Tem gente que eu sei que gosta só com as carnes, a calabresa, bacon, né? Não gosta muito daquelas coisas de pé de porco, orelha, aquelas coisas com rabo, com pelo, aqueles trem lá. Tem gente que já gosta, né? Enfim, tem gosto pra tudo. Mas eu nunca curti. É engraçado, né? E carne eu comia muito por obrigação, por achar que precisava, que era necessário, né? E até que eu parei de comer a carne, que eu falei, nossa senhora, que maravilha, porque me fazia mal, não era legal pra minha digestão, prendia super o meu intestino, e eu só descobri depois que eu parei. Então, tem coisas que a gente deve respeitar mesmo o corpo, né? Se você já não tem uma certa... gosta muito, um certo prazer em comer aquilo, pode ser que seu corpo esteja te dizendo, viu, não coma, melhor não comer, né? E aí, como é que a gente vai saber? Testando. Ó, deu uma refogada aqui, tá lindo isso, gente, cheiroso. E aí a gente vai entrar com os vegetais. Nossa, minha barriga tá roncando. Como é que tá aí a fome de vocês? Eu não quero tirar vocês, porque vocês estão num suporte aqui pra mostrar. Ó, olha isso. Que coisa sensacional. Daqui a pouco eu tiro. Porque depois pra colocar é muito... A gente faz umas gambiarra aqui, né? Pra conseguir colocar o celular certo, pra dar tudo certo, pra ficar numa posição boa pra pegar bem, né? Pra vocês verem. Ó, vou colocar então, dei uma refogadinha, foi o quê? Uns 5 minutinhos refogando, só até dar uma murchada um pouco no cogumelo. E eu vou entrar então com os vegetais. Então, eu vou colocar, dar uma misturada. Já chega lá, tá com o feijão, tá cozinhando, tranquilo, sou. Dá uma refogada, uma misturada. Depois a gente vai entrar com o feijão e deixar isso tudo ir apurando, ficar bem grossão, assim, aquele caldo sensacional com feijãozinho. Gente, olha, não tem como não gostar, porque fica muito, muito saboroso. Vou colocar aqui os vegetais. Dar uma misturada na galera toda aqui na panela. Cheirinho tá subindo, que delícia. Minha fome tá apertando. Bom assim, né? Comer com uma boa fome. Mistura tudo bem. Agora que pegou a pressão, então vai rapidinho. Tá, então a Sônia tá refogando aí o alho, o gengibre e o açafrão. Deixa eu só retomar o que a gente fez. Coloquei lá um pouquinho de azeite então na nossa panela e refoguei o alho e o gengibre e o açafrão, que eu tinha um pedacinho de cúrcuma fresca, então eu já aproveitei para utilizar, que ela já estava velhinha. Refoguei tudo aqui e adicionei 3 colheres de chá cheinha de páprica defumada e 1 de chá de cominho. Misturei, coloquei o nosso tofu defumado, dei uma refogadinha e entrei com os cogumelos. Dei uma misturada, acrescentei um pouquinho da água do feijão. No caso, a Sônia, por exemplo, que está ainda cozinhando o feijão, pode adicionar um pouquinho de água morna também, porque com os temperinhos em pó ele vai dar uma secada, né? Então a gente coloca um pouquinho de água para poder misturar ali melhor os temperos, né? Faz a nossa massalinha aqui. Eu gosto de colocar os temperos, eu acho que muda, né, a ordem. Quando a gente coloca os temperos antes dos vegetais, a gente desperta ali
com calor, né? Os óleos essenciais, né? Os efeitos terapêuticos que aquelas especiarias têm, os sabores ali despertam mais. E aí a gente faz tipo uma caminha, sabe? Para receber os alimentos e poder passar o sabor para os alimentos ali. Faz diferença a gente primeiro colocar os temperinhos e colocar os alimentos depois, do que colocar os alimentos primeiro e depois adicionar os temperos, sabe? Eu sinto diferença ali de sabor, então sempre eu faço uma caminha ali para receber os alimentos. Tá na água morna já. Bom dia, amiga linda! Bora comer feijoadinha? Ó, dei uma refogada nos vegetais aqui, galera, e vou cobrir com o feijão. Então vou adicionar um feijãozinho, colocar sal. Nossa, não sei se eu peguei o sal, peraí, gente. Aqui. Colocar o salzinho, tampar e deixar esses legumes irem cozinhando aí junto com o feijão, pra todo mundo harmonizar aí nos sabores, né? Aqui. Deixa eu mostrar pra vocês aqui como é que tá o negócio. Peraí, gente, aguenta e calma, que esse momento, aqui. Às vezes o Insta colabora, às vezes não. Olha lá, deu uma travada, né? Vocês conseguem ver? Ai, tá vendo? Tá travando, né? Deixa eu ver se eu consigo de novo. Aí, agora foi. Ó, tá vendo, galera? Toda aqui, ó. Cogumelo, tofu defumado, beterraba, chuchu, cenoura, os temperinhos. E aqui eu tenho meu feijãozinho. Então aqui a gente já vai entrar com feijão. Vamos colocar assim bastante feijãozinho. Olha, tá bem cozidinho, acho que ficou isso, uns 20 minutinhos. Tá vendo que eu cozinhei com folha de louro, né? Então eu posso deixar ela aqui também. Eita, que delícia! Ó. Peraí que a gente vai colocar mais. Talvez precise colocar um pouquinho de água, que eu tô achando que eu pus pouca água pra cozinhar o feijão. Isso aqui, gente, vai apurando. O sabor, nossa, fica muito sensacional. Mesmo quem gosta da feijoada tradicional, gosta dessa aqui também. Porque ela fica... Ai, muito delícia. Eu tô com fome. Tá vendo, ó? Vou adicionar o meu restinho do feijão aqui. Já faz uma panelona, né? Peraí que eu vou ter que colocar vocês de volta ali no suporte. Ó, que maravilha! Isso aqui vai pegar tudo, né? A cor do chuchu, da... Eita. Deixa eu ver se deu certo. Me confirma se vocês estão conseguindo me ouvir, gente, porque eu acho que tá falhando aqui. A gente começa a mexer, o Insta não sabe brincar. Acho que tá, né? Eu tô escutando minha voz, meu marido também tá assistindo a live. Pronto. Deu, né? Eu vou deixar essa panela, então, num fogo bem baixinho, do ladinho ali. E aí a gente vai
deixar os vegetais cozinhando e apurando tudo. Vou colocar um pouquinho de sal. E enquanto isso a gente vai fazer nossa farofa. Deixa eu só terminar de colocar o feijãozinho aqui, ó. Ai, Jesus! A gente chama a galera pra lavar a louça. Eu acho que eu vou esquentar um pouquinho de água. Um pedacinho do pauzinho do louro aqui. Colocar sal. Aí, gente, sal é um trem que é muito pessoal, né? Muito de gosto. Eu vou muito no olho, sabe? Deixa eu pegar uma colherzinha aqui. Mas aqui eu coloco uma meia colher de sopa, mais ou menos, para essa quantidade. Eu tenho aqui 500 gramas de feijão. Na lista de ingredientes eu coloquei de 400 para vocês. Eu não sei qual que é a quantidade que vocês estão fazendo aí, né? Coloquei aqui umas 2 colheres de chá. E aí vou mexer aqui, deixar apurando tudo. Depois a gente experimenta e se precisar a gente acerta o sal. Então eu vou tampar. O cheiro disso tá sensacional. Minhas lombrigas estão gritando aqui. Eu tô com fome. E aí a gente já vai pra farofinha. Deixa eu só mudar de boca aqui o trem. E eu preciso arrumar o botão desse fogão. Pronto. E aí aqui, deixar no fogo baixinho os legumes irem apurando. Tampar aqui a panelinha. E aí a gente já vai então pra nossa... Bom dia, Vânia! Bom dia pra quem tá chegando. Então vamos pra farofa. Então aqui, feijoada vai chegando aí no ponto, junto com os legumes. E a farofinha é muito simples. A gente vai fazer uma farofa de couve. E couve com feijão, né? Super combina. Então, eu coloquei pra vocês aí na lista, né? Que tá no feed disponível. 2 xícaras de couve picadinha. Então a minha tá aqui. 2 xícaras de farinha de mandioca. Eu geralmente uso a crua. A gente vai dar uma corzinha nela, uma tostadinha nela também com as especiarias. Mas se vocês quiserem, pode usar a farinha que vocês quiserem aí, que tiverem, não tem problema. Farinha de milho, se quiser, né? Qualquer uma que vocês gostarem. E aí de especiarias a gente vai usar a páprica também, a cúrcuma para fazer uma corzinha. E aí a gente vai usar, eu vou usar aqui a em pó, diferente da que eu usei no feijão. E um pouquinho de pimenta do reino e cebola, que eu piquei em meia lua fininha assim, ó, tá vendo? Então a gente vai primeiro refogar essa cebola aqui. Peraí, gente, deixa eu só pegar um... Deixa eu ver. Uma outra colher de tal. Amor, você não pega, por favor, a páprica defumada? Não? Tem um saquinho que tá aí em cima. Esqueci que acabou, ó, e eu preciso usar. O marido tá aqui, então eu vou aproveitar, né? Vou esquentar essa panela aqui. Essa panelinha aqui é mais grossa, então ela demora um pouco pra esquentar. E aí a gente vai entrar com azeite e refogar a cebola. Tá dentro de um saquinho. Deve estar ali atrás, ó. Aí. Vamos ver se o marido acha, senão eu vou ter que ir lá pegar. Deixa esquentar a panelinha.
Vamos entrar então com o azeite e a gente vai refogar a cebola até ela dar uma leve caramelizada. Vai levar uns minutinhos aí e a gente pode colocar um pouquinho de... Como chama? De sal para ajudar a dar uma desidratada. Olha dentro do latão que tem aí, amor. Embaixo. Achou. Eu comprei essa semana no mercado municipal aqui. Então coloquei aqui o azeite. Eu também amo uma farofinha, amiga. A Rô tá dizendo que ama, eu também amo. Coloquei o azeite, deixa esquentar um pouquinho. E aí a gente vai entrar com a cebola. E vamos deixar ela refogar. Eu coloquei uma cebola picada em fatias fininhas, né? Eu cortei ela no meio assim, meia lua, e piquei ela fininha. Agora a gente deixa ela refogar um pouquinho aqui. Deixa ela dar uma douradinha. Vou colocar um pouquinho de sal, que isso ajuda a desidratar a cebola. E aí ela vai caramelizar um pouquinho mais rápido, né? Deixa ela dar uma douradinha aqui. E aí, Sônia, como é que tá? Vou dar uma olhada no feijão. Os vegetais vão soltar água também. Então, a gente não precisa necessariamente adicionar. Aqui, ó, o chuchu tem bastante água, né? Então, aqui enquanto eles vão cozinhando, eles vão soltando água e a galera vai apurando aqui os sabores. Então, acho que fica aquela feijoada bem grossona, né? Pra não ficar um creme ralo. Tá fazendo a couve? Maravilha, farofinha. Então, bora. Pra essa farofa, a gente vai usar, além da cebola, que vai dar uma caramelizada aqui, a couve, como eu falei, e também eu coloquei, que é opcional, a semente de gergelim, né? O gergelim, que eu acho que fica bem bom aqui também. A galera, amiga, os vegetais, a galera toda, né, gente? Essa galera aqui, ó, que tá com nós. Tô pegando uma páprica aqui pra gente já usar também, que fica delicioso. Coloquei então a semente de gergelim pra essa farofa, pra dar uma crocânciazinha assim e trazer um saborzinho. Mas se você não tiver, ou se você não gostar muito, né, não tem problema. Pode usar qualquer outra semente. A semente de abóbora fica legal aqui também, pra dar uma crocância nessa farofa. Tô colocando minha páprica aqui no potinho. Dá uma olhada na cebola, tá começando a dourada aqui, ó. Daí a gente vai colocar a páprica, a cúrcuma e um pouquinho de pimenta do reino. Gente, vou baixar um pouco mais esse fogo, porque essa feijoada, mano, que maravilha, pelo amor. Eu vou só dar uma experimentada daqui a pouco pra ver o sal. Cebolinha começou, deu uma amolecida boa, assim, ficou bem transparente.
Vou entrar então com a páprica defumada. Vou colocar essa que tá no saquinho aqui, que não coube no potinho. Gente, vai aqui mais ou menos meia colher de sopa. Mas é aquilo, não gosto muito, usa pouquinho, né? Gosto mais, coloca um pouco mais, não tem problema. Páprica defumada, vai fazer a corzinha. E aí um pouquinho de cúrcuma. E eu vou colocar mais ou menos uma colher de chá. Eita, que o trem tá caindo tudo. De cúrcuma. Pitadinha de pimenta do reino. A gente já aproveita que a pimenta aumenta a disponibilidade da curcumina, né, no nosso organismo. Então a gente consegue absorver muito mais, né, os benefícios da cúrcuma. Coloquei aqui uma pontinha da colher. Nossa, acho que eu preciso pegar uma água. Peraí, gente. Um chazinho aqui. Dá uma secada na garganta. Aí, pronto. Cúrcuma, pimenta do reino, a páprica defumada. E aí aqui eu vou entrar com o gergelim. Que eu não me lembro a quantidade que eu coloquei pra vocês. Pra vocês verem que eu faço tudo meio no olho, né? Vou colocando aqui. Vai dar uma fritadinha, uma leve tostada. Junto com a cebola aqui. A hora que a gente começa a escutar eles pipocar, a gente coloca a farinha e depois a couve. Não tem muito segredo farofa, né, gente? Dá uma tostadinha e ele começa a pipocar, tipo, estalar, igual pipoquinha, né? É bom porque ele já vai soltando um pouco do óleo que ele tem, que é um óleo gostoso. Dá uma realçada no sabor. Eu tô usando o gergelim cru. Eu sempre compro prefiro, né? Sem mexer muito, assim. E aí a gente dá a tostadinha nele aqui na hora que for usar. Mas pode ser o que você tiver o torrado ou o gergelim preto também, fica bom, pode usar. O gergelim é uma ótima fonte de cálcio também, principalmente quando a gente tosta assim, ó, que vai despertando os olhinhos que ele tem. E aí aqui, dei uma tostadinha no gergelim. Vou entrar então com a farinha de mandioca, que eu coloquei, se eu não me engano, 2 xícaras, né? Pra vocês aí. Aí a farinha, gente, vai misturando aqui, ela vai pegando uma corzinha, vai dando uma tostada. Aqui nesse frasco, acho que tem o quê? Uns 500? Não, 400. Tem 400 de farinha. Daí a gente dá uma tostadinha. Entra com a couve, mistura, a couve vai dar uma murchada, finaliza com um pouquinho de sal e cheiro verde. Eu acho que o cheiro verde aqui fica sensacional. Então aqui a gente vai colocar um pouquinho do cheiro verde também. Ó, ela vai ficando amarelinha, com os temperinhos. Dá uma tostadinha nela. E farofinha com feijão, um vinagrete e um arroz branco, pronto, né? Não precisa de mais nada. A gente tem proteína, carboidrato, todos os macro e micronutrientes aí, né? Pra quem se preocupa com isso. A gente tem tudo de que a gente precisa, né? A combinação do arroz com feijão, tem os vegetais, tem a folha verde escura, pra gente compor um prato aí bem balanceado, equilibrado, nutritivo e muito saboroso, né? Porque comida boa tem que ser gostosa, né?
Comida saudável tem que ser prazerosa, gente. Nada de ficar tampando o nariz para poder comer comida boa. Ó, a feijoada aqui, já vou mostrar para vocês. Farofinha. E aí a gente vai colocar a couve aos pouquinhos, né? Então põe um pouquinho, dá uma refogada. Quem tá fazendo isso, tá conseguindo acompanhar? Como é que é? Pois eu quero ver. Quem fizer, posta, me marca, que eu amo ver vocês fazendo, gente. Quem adapta também, que aí já compartilha como é que foi a adaptação, se deu certo. Porque às vezes a gente não tem todos os ingredientes e cria uma receita nova, né? Então vou colocar aqui minha couve picadinha aos pouquinhos para não transbordar a panela aqui. Enquanto ela vai murchando, a gente vai adicionando mais, né? Aí a gente põe 1 hectare de couve, ela murcha e vira isso, assim, né? Então a couve já vai trazer um pouquinho de umidade para a farofa não ficar tão secona, né? Não sei se vocês preferem, eu prefiro uma farofinha mais umidinha, assim, não gosto dela secona, não. Mesmo porque com os vata tudo agravado, você não quer nada seco. Pra quem estuda Ayurveda, né, tem alguma ideia de doshas. E aí a gente tem aí, né, dosha vata que já é mais sequinho, então eu não gosto de nada muito seco. Vou colocar mais aqui, couve. E aí fica uma farofa lindona. Umas gotinhas de limão na hora que for comer também, pra gente melhorar a absorção do ferro, né, que a gente tem aqui, dos minerais. E pra trazer uma acidez que combina muito. Vou colocar aqui o resto da couve. E aí só acertar um pouquinho de sal. E o cheiro verde pra finalizar. E já vou mostrar pra vocês como é que tá a obra de arte desse domingão. Domingão super combina com feijoada, né? Fala sério. Ai, não caiu no trem, gente. Pera. Deixa eu arrumar. Caiu o trem aqui, só. Eu não consigo, eu queria colocar vocês de frente, né? Vocês ficam de lado sempre, né? Porque aqui na frente tem uma parede, né? E a janela. Eu não consigo colocar vocês aqui. Precisaria de um outro suporte, mas também não sei se ficaria bom. Que aí eu olho pra vocês, olho pra panela. Aí eu tenho que ficar tirando vocês aí do lugar pra poder mostrar, né? Aí aqui, ó, couve já deu uma puxada. Tá voando farofa pra todo lado. Vou colocar sal. Aí aqui vai nos olhos, né? Mas geralmente uma colherzinha de chá é suficiente. Coloca aos pouquinhos. Farofa pronta, feijão está incorporado aos legumes, acrescentei sal. Aê! Quero ver, sou. Arrasou! Mames vai comer essa farofa também, sou? Essa farofinha, esse feijãozinho? Quem for fazer depois, quero ver. Fica travando essa internet aqui. Na verdade, o Insta, né, que fica me gongando. Vou colocar aqui um pouquinho mais de... E pronto, gente. Só finalizar com salsinha e cebolinha. Já vou mostrar pra vocês. Eu acho que a feijoada também já tá chegando no ponto. Já desliguei aqui o fogo. Vou colocar
Salsinha, cebolinha que eu deixei picado, piquei ontem, então já agiliza bastante na hora que a gente for usar, né? Dá uma picadinha antes. Deixa eu ver o que a Sônia tá falando. Não coloquei sal na farofa porque a minha farinha já tem sal. Maravilha. Tá usando da terrinha, né? É ótimo essa farinha. Então, cebolinha, salsinha, eu gosto de bastante, né? Aí é a gosto do freguês. E aí, temos uma farofa lindona. Vou experimentar aqui o sal. E a feijoada que já tá quase também. Vou ver rapidinho. A gente tem duas receitas maravilhosas. Quanto tempo tá? 40 minutos, 50 na verdade, né? Mas eu fui falando, vocês sabem isso super rápido, gente. Aqui a gente demora um pouco, né? Deixa eu pegar um garfo. Experimentar isso aqui. Fazer esse sacrifício, né? Sensacional. Ai, que fome. Delícia. E o nosso feijãozinho aqui também tá. Nó! Pera aí que eu vou mostrar pra vocês. E a gente já finaliza. Nossa Senhora! Fala sério. Pronto, gente, é isso. Deixa eu mostrar pra vocês como é que ficou os trem aqui. Peraí, aguenta aí. Mamãe vai comer junto com a Sônia, isso mesmo. Espera que eu vou virar vocês, vamos torcer pra não dar ruim de novo. Ó, farofinha, tá vendo? Tá bem amarelinha. Bem delícia. E olha esse feijão, olha como fica grossão. Só coloquei a água do próprio cozimento, né? E aí os vegetais já vão soltando a água. Gente, fala sério. Olha isso aqui. Que sensacional, bem grossão, ó. Nada de coisa rala. E muito, 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 muito delicioso. Bom, era isso então. Depois eu vou montar o pratinho e mostro pra vocês. Espero que vocês tenham gostado, que tenham curtido. Sônia, quero ver a que você fez depois, compartilha com a gente. E pra quem for fazer depois, me marca, tô com a farofa... com a farofa na garganta. Me marca que eu quero ver. E é isso. Muito obrigada a todo mundo que ficou até o final. Espero que vocês tenham um domingo maravilhoso, de comida boa aí com a família de vocês. Aproveitem da melhor forma. E a gente se vê, então, ao longo da semana, certo? Um beijo, ótimo domingo pra vocês. Fica tudo salvo pra vocês acessarem depois. Compartilhem com quem vocês acham que pode se interessar também, se beneficiar. E a gente vai se falando. Ótimo domingo, gente. Beijo.